Glórias sejam dadas ao Senhor. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. O cristão pode ser espírita? Há alguma incompatibilidade em ser cristão e ser espírita? Seguir a doutrina do cristianismo e ao mesmo tempo seguir a doutrina espírita? É o que nós vamos ver. Entendo que, assim como não existe cristianismo espírita, não pode existir espiritismo cristão. O cristão espírita nem é espírita, nem é cristão. Quem assim vive, cocheia entre dois pensamentos. Ninguém pode seguir dois caminhos ao mesmo tempo, nem pode servir a dois senhores. O Espiritismo não crê nos milagres de Jesus. Quando eu falo de Espiritismo, eu estou falando do que escreveu, das doutrinas que foram escritas, propagadas, divulgadas por Allan Kardec, nos seus livros e no Livro dos Espíritos. Só acredita o Espiritismo naquilo que pode ser explicado pelas leis da natureza. Dito isto, não crê na ressurreição corporal de Jesus, não crê na ressurreição de Lázaro, não crê na ressurreição do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo. Ora, quem não crê na ressurreição de Jesus não entra no reino de Deus. Está escrito em Romanos 10, versículo 9. O Espiritismo não crê na existência de Satanás e dos anjos. Os anjos decaídos, ou seja, os demônios. Ora, Jesus disse que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, e para todos os que não o tenham como Senhor e Salvador. Mateus 25, versículo 41. Trata-se de uma penitenciária de segurança máxima. Esse é o inferno. Jesus trata o inferno como um lugar. Jesus expulsou Satanás de sua presença. Mateus 4, versículo 10. Se Satanás fosse um espírito desencarnado, ainda que inclinado a fazer o mal, Jesus o trataria com misericórdia e nenhum inferno estaria preparado para ele. Se Jesus estivesse falando naquele momento com o espírito desencarnado, Jesus, sabendo que ele ia reencarnar várias vezes e iria atingir a perfeição, Jesus jamais teria expulsado esse espírito da sua presença e jamais teria dito que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, é o seguinte, convém lembrar também que a doutrina espírita da reencarnação dá oportunidade a que todos se aperfeiçoem. Mas Jesus não ensinou isso. Disse que vai haver um momento, um juízo final, em que os maus irão para o inferno e os bons para o céu. Isso é o que ensina o cristianismo. O Espiritismo não crê na divindade de Jesus. E, em consequência, não crê na Trindade. Isto é, no Deus subsistente em três pessoas, coeternas e coexistentes. Porém, a Bíblia diz que o Verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Está bem claro isso. No Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 diz: e o Verbo, que era Deus e que é Deus, se fez carne e habitou entre nós.
O Espiritismo não crê no Espírito Santo como pessoa da Trindade. Mas Jesus falou dele usando o artigo definido. Jesus falou do Espírito Santo usando o artigo definido, definindo como pessoa. Diz ele: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, versículo 26. Em vez de crer no que está escrito nas Escrituras Sagradas, Allan Kardec preferiu ouvir os desencarnados. Todo o livro dos Espíritos foi escrito com base no que os desencarnados disseram. Por isso ele escreveu: o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. Isto é, o Espiritismo, segundo o que está dizendo, o que disse Allan Kardec, é o Espírito Santo de que falou Jesus. Os discípulos esperariam 17 séculos até que surgisse o Espiritismo, para que se lembrassem de tudo quanto Jesus disse. E nós cristãos, que somos templo do Espírito Santo, como está em Romanos 8, versículo 9, 1 aos Coríntios 3, versículo 16, ficaríamos por todo esse tempo sem a sua presença para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? O plano de salvação dos homens do Espiritismo é completamente diferente do plano de salvação apresentado pelo Senhor. Lá, os desencarnados devem retornar muitas vezes à vida da terra, à vida corpórea, até atingirem a perfeição. No cristianismo, a salvação é garantida pelo arrependimento e pela fé no Senhor Jesus Cristo, aceitando-o como seu Senhor e suficiente Salvador. Isso está na Bíblia em várias partes. João, capítulo 3, versículo 18, Efésios 2, versículos 8 e 9, Romanos 10, versículo 9. Foi o que aconteceu com aquele ladrão crucificado ao lado de Jesus. Recebeu de Jesus a confirmação de sua salvação. Sem necessidade de novas vidas aqui na terra. Jesus disse para aquele ladrão que clamou por clemência e por misericórdia, ele disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Onde está a reencarnação? Aquele ladrão não precisou voltar à terra, viver outras vidas aqui na terra, muitas e muitas e muitas vezes. Não, ele foi justificado. Jesus o justificou. Assim acontece comigo, com você, desde que nós aceitemos a proposta de salvação de Deus, acreditemos no Senhor Jesus, na sua morte, na sua ressurreição no terceiro dia, nós somos justificados. Por essas e outras, o cristão não pode, não deve e não é espírita. Ou é uma coisa ou é outra. Mas o homem tem plena liberdade de escolher qual o caminho a seguir. Esta é a palavra que espero possa responder às perguntas de muitos que ficam cocheando entre dois pensamentos: eu posso ser ou não posso, tantas coisas acontecem, eu estou meio confuso, eu estou meia confusa, que caminho eu devo seguir? Mas se você quiser
maiores explicações, acesse o meu site palavradaverdade.com, na seção Crenças e Religiões. Fique com o Senhor nosso Deus.